Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Eu sou Wilson Souza e sou Head de Marketing aqui da Blue. Aconteceu agora, de 15 a 17 de janeiro, na cidade de Nova York, no Javits Convention Center, a NRF 2023. De acordo com a federação do evento, ele contou com a participação de cerca de 40 mil visitantes e mais de 1.000 expositores. Varejistas de todas as partes do mundo acompanham na NRF as principais tendências que vão definir o futuro do segmento. Ao longo do evento, são apresentados cases de redes supermercadistas, de lojas de departamento, home center, fashion, eletrônicos, dentre tantos outros segmentos e subsegmentos do varejo. Muitos consideram a NRF atualmente um dos maiores eventos do mundo do segmento varejista, e é lógico que a Bluesoft não poderia ficar de fora. E para conhecer um pouco mais sobre o que aconteceu este ano no evento, os principais temas abordados, as tendências e cases e um pouco do que os visitantes puderam encontrar lá em Nova York, hoje vamos conversar com um convidado especialista em tecnologia e que esteve presente durante toda a semana na NRF 2023. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. E hoje estamos aqui com o André Faria, CEO da Bluesoft e antigo host aqui do programa. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Wilson. Prazer estar aqui com você para a gente falar sobre a NRF. Bom estar de volta aqui no nosso podcast. Prazer que é nosso. Bom, as pessoas que acompanham aqui, o Bluesoft Podcast sabem que o André já foi o apresentador aqui do cast, já conhecem ele de outros vídeos, de outros programas, como, por exemplo, os Gigantes do Varejo. Então, eu até vou mudar um pouquinho, nossa introdução, nosso roteiro, que geralmente pergunta, quem é o André, na verdade, eu vou perguntar assim, qual que é a sua relação, André, com a NRF, Por que você resolveu ir presencialmente esse ano? E como é que foi esse processo? Bom, a Bluesoft já, há mais de 20 anos atua no varejo, a gente começou muito forte no varejo supermercadista, hoje a gente atende outros segmentos do varejo também, e a NRF é o maior evento de varejo do mundo, inteira. Então ali a gente encontra tecnologias do mundo todo, não só dos Estados Unidos, mas de Israel, da Europa. Então o varejo global se reúne ali, é ali que a gente discute sobre tendências, é ali que a gente vê o que está se falando de tecnologia para o futuro. Então, como a Bluesoft está muito presente no varejo, é um evento essencial, muito importante para a gente, Eu fui na delegação do professor Joedir, do Rio de Janeiro, é um amigo nosso de longa data, já esteve presente aqui no podcast, inclusive falando de NRFs também. Então foi uma experiência muito interessante. E a NRF, diferente de outros eventos que a gente participa, ela tem muitas coisas acontecendo, ela oferece uma série de experiências. Então, primeiro, tem o evento em si, em que a gente consegue ouvir CEOs de algumas das maiores empresas varejistas do mundo. Então a gente teve presença do CEO da Macy's, do Walmart, executivos da Target, da Whole Foods, Neiman Marcus e por aí vai. Então uma série de empresas importantes, e ouvir a estratégia deles, como é que eles estão encarando o futuro, as dificuldades, os desafios é muito importante. Sem dúvida, isso também nos dá ideias de gestionamento de coisas para fazer aqui no Brasil, no nosso dia a dia, na própria Bluesoft. E além das palestras e de todo o conteúdo, a gente tem uma oportunidade muito boa de networking, porque dos cerca de 40 mil participantes do evento, da NRF, quase 2 mil eram brasileiros. Então, o Brasil, tirando ali a América do Norte, é a maior delegação global. Então, a gente tem essa oportunidade não só de fazer networking com pessoas de outros países, no mundo inteiro que estão ali presentes, mas também entre os próprios brasileiros, Então, muitos varejistas brasileiros vão à NRF em busca de conhecimento. Então, isso é muito bom. O Brasil está, sem dúvida alguma, de parabéns nesse sentido. E a gente tem a Expo. A Expo é onde a gente vai para ver o que as empresas estão trazendo de inovação tecnológica. Eu gosto muito da maneira que a NRF distribui a Expo. Então, a gente tem lá um Innovation Labs, onde a gente vai ver aquelas tecnologias que normalmente ainda não estão em produção massiva nas empresas. São tecnologias que estão sendo pilotadas, as empresas estão fazendo testes, Então, é um laboratório, É um grande laboratório onde a gente está testando tecnologias novas antes delas poderem estar presentes em todas as lojas, por exemplo. Então, lá a gente viu muita coisa interessante e inovadora, acho que a gente pode explorar um pouquinho desse assunto, sim.
Depois a gente tem Startup Zone, então é uma região da NRF em que a gente vai ver só startups, aquelas empresas que ainda não decolaram, mas que estão muito inovadoras, né? Que muitas vezes recebem investimentos para poder desenvolver uma tecnologia nova, disruptiva, para trazer uma abordagem nova para resolver problemas que existem. E a gente vai ter também a Expo mais tradicional, em que a gente vai ver as grandes empresas, né? Inclusive as maiores de tecnologia, e lá a gente tinha a Amazon, a gente tinha a Google, a gente tinha a Microsoft, Zebra, tantas outras empresas trazendo um pouco do que elas têm de inovação. Então conhecer tudo isso é muito interessante. Mas não acaba aí. Quer dizer, a gente tem o networking, a gente tem palestras, a gente tem a Expo. E daí nós temos também uma série de eventos promovidos pelas empresas que acontecem antes e depois da NRF. Tanto eventos de conteúdo, como eventos de networking também. Então a gente pode participar lá da festa da VTEX, por exemplo, VTEX que tem um escritório lá em Nova York também. Então, muitos brasileiros presentes também, cerca de 600 brasileiros lá no evento da VTEX, um evento para networking, um evento também para comemoração. E a gente tem também os eventos de conteúdo, em que tem palestras. Eu tive num evento, por exemplo, do Negócio do Varejo, onde a gente pôde ouvir de executivos da Eugin, do Paulo, que é presidente da C&A. Então, muito bacana também tudo isso. E as visitas técnicas às lojas, né, para fechar tudo isso. Então, Nova York é um dos grandes centros mundiais do varejo. E a gente vai fazer uma visita às lojas, mas com um viés técnico, com um viés de entender como que essas lojas estão aplicando, de fato, todas as tendências que a gente vê nas palestras. Então, a gente está falando nas palestras de experiência do cliente e a gente vai entender como as lojas estão trabalhando. Então, vamos visitar a loja da Lego, vamos visitar a loja da Louis Vuitton, vamos visitar a loja nova da Whole Foods, que tinha acabado de abrir, 19 de janeiro, é uma loja novinha, é uma flagship da Whole Foods, vamos entender o que eles estão fazendo na loja de diferente. Então, ter essa experiência toda, né? Uma grande imersão. Você passa uma semana imerso em olhar para o varejo, em olhar para tendências, em conhecer pessoas, em aprofundar relacionamentos. Então, de fato, é uma experiência muito rica que eu recomendo para todos participar. Perfeito, maravilha. Já deu para ver que a conversa vai ser boa. Já abriu um leque muito grande, né? Como você mesmo disse, é um evento que não se restringe ao espaço físico, né, do Convention Center, né? Ele tem ali a área de conteúdo com as palestras, cases, a área de exposição, né, com as empresas que patrocinam o evento e também que atuam em diferentes frentes, as próprias flagships, né, ou lojas conceitos na Nova York, né, para visitação. É literalmente um big show, né? A gente, logicamente, vai falar um pouco sobre cada parte, né? Mas eu quero começar pelas palestras, né? Geralmente são que as pessoas vão para assistir, para ver o que vai dominar ali o mercado nos próximos anos, ou no próximo ano, né? Foram mais de 180 apresentações, né? 350 palestrantes, divididos aí em 3 dias. Muita informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente até já liberou aqui, né, no canal um resumo, né, que você mesmo fez, né, do que aconteceu em cada dia. Eu vou deixar o link da playlist na descrição. E André, de tudo que você viu, assistiu, leu, né, antes de ir, conversou com outras pessoas, né, no network que você ficou fazendo, que também estavam lá na NRF, quais os principais aprendizados que você trouxe das palestras, né? Foram coisas mais pé no chão, né, do dia a dia das lojas, dos varejistas, ou foram palestras que trouxeram assuntos mais disruptivos, assim? Não, sem dúvida, acho que tem uma convergência dos assuntos, dos temas, inclusive muitas perguntas que são feitas. A NRF, mais do que palestras convencionais, ela tem muitos painéis ali, então normalmente são jornalistas de grandes mídias, veículos de mídia, entrevistando os presidentes das empresas, né? E muitas perguntas, às vezes feitas de uma forma um pouquinho diferente, levavam para o mesmo caminho, eram similares, então é interessante a gente poder ouvir um pouco dos diferentes pontos de vista sobre as mesmas questões. Essa NRF, na minha perspectiva, foi muito mais pé no chão. Na NRF passada, todo mundo falava muito de metaverso, né? Foi o grande assunto. Então, se a gente colocasse ali uma nuvem de palavras na NRF do ano passado, acho que metaverso seria a maior palavra que estaria lá, ou uma das maiores. E nessa quase não se falou de metaverso. Estava lá, estava presente, mas falou-se muito pouco. O que se falou muito? Sobre coisas mais fundamentais do varejo, né?
voltar ao básico, voltar aos fundamentos. Os americanos estão muito preocupados com a situação econômica, então essa pergunta foi feita para todo mundo: como é que você vai lidar com essa questão agora de que os consumidores estão com a carteira mais pressionada, estão querendo economizar? O presidente da Kroger disse que cerca de metade dos consumidores que compram na Kroger já estão com o orçamento reduzido, então buscando economizar nos produtos que eles escolhem nas lojas. Então essa é uma pergunta importante. Cada um tem uma perspectiva diferente, né? Então as marcas de luxo, eu não lembro se foi, acredito que foi o CEO da Louis Vuitton ou da Neiman Marcus que falou: olha, é muito difícil do consumidor que consome luxo voltar atrás, né? É como o paladar não regride, então é mais ou menos isso, né? Ele se mantém fiel, ele pode demorar um pouco mais para comprar, mas ele se mantém fiel às marcas que ele gosta, que ele valoriza. O CEO da Whole Foods já levou para um lado mais: olha, a gente oferece produtos de qualidade, mas a gente tem os bons, a gente tem os muito bons. Então, o consumidor, mesmo na Whole Foods, ele pode migrar de produtos sem perder a qualidade, tudo naqueles princípios que a Whole Foods coloca, né? Ela não compra produtos que têm determinados ingredientes, conservantes. Então, qualquer produto que você encontra lá, mesmo que seja dos mais baratos aos mais caros, seguem certos princípios. Então, ele quis assegurar que isso vai ser mantido, mas, de certa maneira, deixou essa ideia de que ele está se preparando para o consumidor que quiser migrar para produtos que são um pouco mais baratos que ele vai oferecer lá. Então, essa é uma das grandes questões ali centrais da NRF, essa questão da economia. Não dá para ignorar as demissões que estão acontecendo lá fora. Isso, sem dúvida, é uma coisa que preocupa todo mundo. Todo mundo falou com um grande tom de otimismo, nenhum desespero, né, a respeito disso, mas é tema relevante. Então, a economia foi um dos temas centrais. A gente ouviu falar muito de experiência também, tanto a experiência do cliente, como também a experiência do colaborador, né? Então, a experiência do cliente na loja, a jornada inteira desse consumidor. Existe uma tendência de manter o consumidor mais tempo dentro da loja. Então, a gente vê coisas como: você vai oferecer um restaurante na loja, um café na loja, experiências. Então, por exemplo, isso a gente viu nas visitas técnicas, lá na loja da Microsoft, um carrão que você entra para jogar um videogame dentro do carro, uma sala, uma espécie de sala de estar dentro da loja, para você poder testar jogos, né, de Xbox antes de comprar, testar todos os equipamentos ali na própria loja, uma espécie de coworking num dos andares também ali, com vários equipamentos para você poder jogar e etc. Então, quer dizer, a gente vê isso acontecendo. Na loja da Google, mesma coisa, flagship lá perto do Chelsea, uma sala de estar que você entra sozinho, senta num sofá super confortável, você sente que você está numa sala de um apartamento e ali você testa tudo que você precisa sobre a automação residencial que a Google tem para oferecer, né? Então, a gente vê diferentes ideias e formatos para o cliente ter uma experiência na loja com o produto, seja um produto de tecnologia, seja uma roupa, um tênis, um produto que vai degustar. Mas, ao mesmo tempo, a hora que ele decide o que vai comprar e ele quer pagar e resolver a vida dele ir embora, também é um esforço muito grande de remover atrito, fila, fricção. Então, tecnologias para isso, né? Na Uniqlo a gente vê a RFID funcionando muito bem. Eu sei que isso também funciona na Renner aqui no Brasil, em outras lojas, mas é uma tendência que se fortalece muito. Então, a gente tem uma mistura de varejo com entretenimento. O estar na loja tem que ser legal, é divertido, o consumidor aproveita, de certa maneira ele está passeando enquanto ele está ali comprando as coisas, né? É uma experiência agradável. E no final é muito rápido, sem atrito, não pode ter aquela sensação de perda de tempo, de espera. Então, essas duas coisas caminhando ao mesmo tempo ali. Quando a gente fala de experiência do colaborador, tem uma conexão muito forte com a experiência do cliente também. Porque o colaborador, e isso é um tema que foi muito discutido também, de um ano para cá, desde o começo da pandemia, na verdade, se falou muito sobre essa questão do Great Resignation, né? Quer dizer, um monte de gente que trabalha no varejo pedindo demissão.
foi um dos períodos em que as pessoas mais pediram demissão voluntariamente, né? Agora a gente está vendo um processo das empresas de tecnologia fazendo demissões em massa, layoffs. Mas antes houve um movimento dos colaboradores saírem do varejo para ir fazer outras coisas, muitas vezes outras atividades. Então, o varejo é uma das áreas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, que mais emprega. E especialmente o primeiro emprego de muita gente. Muita gente começa a sua carreira no varejo, por mais que depois vá para outras áreas. E o varejo não só as lojas, né, de shopping center, os supermercados, mas também o varejo de serviços, o varejo de restaurantes, né, food service, passou uma certa dificuldade. Então, você vai a certos restaurantes ali, tem espera, não porque tem muita gente, mas porque não tem pessoas suficientes para atender em todas as mesas, por exemplo. Então, esse é um desafio do varejo americano. Quer dizer, então, como é que a gente resolve isso? A gente também, no varejo, precisa ser um great place to work, precisa ser um local em que as pessoas desejem trabalhar. A gente precisa melhorar a satisfação do colaborador. Isso passa, com certeza, por tudo que o RH já faz, já trabalha, já está buscando, mas também passa por tecnologia. Então, como é que eu posso usar a tecnologia para que esse colaborador tenha uma jornada melhor, faça menos coisas repetitivas, manuais, para que ele se sinta mais importante, mais útil e tenha mais tempo para estar com o consumidor, ajudando o consumidor. Seja no atendimento, inclusive unindo os mundos físico e virtual. Por exemplo, um vendedor numa loja eletro, como uma fast shop da vida, pode agendar um horário para poder atender um cliente por vídeo que está na casa dele, para explicar sobre um produto, tirar uma dúvida e tudo mais, e fazer a venda ali por um WhatsApp da vida ou por um aplicativo da loja, né? Então a gente tem essa mistura, né? Como é que eu melhoro a experiência do colaborador para trazer mais gente para trabalhar no varejo, diminuir o turnover de colaboradores e, ao mesmo tempo, o meu colaborador estando feliz, ele vai fazer o meu cliente mais feliz também. Ele vai ter tempo para se dedicar a atender o consumidor, a tirar dúvidas, a encontrar as informações que ele precisa para poder ajudar o consumidor quando o consumidor precisa de um colaborador na loja. Então, a gente viu muito também essa discussão sobre a experiência do colaborador. A gente não ficou somente na experiência do cliente, que já é um tema que vinha sendo discutido antes. Perfeito. Muito bom. Dava até para ficar mais umas 3 horas conversando aqui, né? Na verdade, dava para fazer um episódio inteiro para cada tópico, né, que você trouxe. E eu ainda acho que tem mais aí, né? Com certeza, Wilson. Eu separei aqui 13 tópicos, né, que tiveram presentes em grande parte das palestras, né, para a gente poder discutir. E um ou outro é a cultura. Então, tá totalmente relacionado com essas questões, mas cultura se falou muito. Quer dizer, como é que a gente garante, especialmente em empresas que às vezes têm milhares, né, ou dezenas de milhares de colaboradores, e ao mesmo tempo que você quer ter um padrão de atendimento nas suas lojas, você quer um atendimento humanizado, você quer que as pessoas contribuam, que elas possam dar ideias, e você quer que cada loja seja única, que cada loja represente a comunidade que ela está inserida também, né? O Brian Cornell, que é um cara também que está sempre presente nas NRFs, né? Já é um ícone, aí, uma figurinha carimbada do varejo. Ele trouxe 4 mulheres que são líderes na Target e eles ficaram por muito tempo discutindo essa questão da importância da cultura. A cultura tem que ser vivida, a cultura não é o que está escrito no site, não é o que está escrito na parede da sede, é aquilo que a gente vive. E nós, como líderes das empresas, os líderes do varejo, precisam viver essa cultura no dia a dia para poder disseminar isso e realmente também, tendo uma cultura forte, a gente consegue ter também uma experiência do colaborador melhor, né, e colaboradores que tenham a ver, que representem a marca. O Marvin, que é CEO da Lowe's, ele é um cara que tem uma história, uma trajetória incrível, né? Aliás, um dos dias do evento, acho que foi segunda-feira, era um feriado, né, lá do Martin Luther King. E então esse tema de
de diversidade foi trazido, né, toda essa questão. E o Marvin, né, começou como segurança de uma das lojas lá, ganhando $4 por hora, uma coisa assim, e se tornou presidente, né? Ele falou muito dessa questão de que não foi linha reta, né? Não é que ele saiu de segurança e foi só crescendo, teve muitos percalços, teve muita dificuldade no caminho. Para quem olha de fora parece que foi fácil, parece que foi direto, não foi. Mas que a cultura da companhia foi muito importante. A cultura está presente nas decisões relevantes e importantes, né? A cultura está presente na hora que a gente escolhe quem vai promover, na hora que a gente escolhe quem vai demitir, na hora que a gente toma uma decisão difícil que a empresa vai, inclusive, perder dinheiro, ou que vai ser uma decisão que vai trocar um impacto de curto prazo por um impacto de longo prazo, por exemplo, né? Então, muito bacana essa discussão de cultura, teve muito presente lá também. Então, vou até aproveitar para falar, né, com você que está nos escutando. Se você quiser que a gente se aprofunde um pouco mais em algum tópico que a gente está conversando aqui, né, que o André está trazendo para a gente, deixa um comentário, que aí a gente chama o André novamente, chama um especialista e fala um pouquinho mais. E aí, tá gostando desse episódio? Então já deixa seu like, compartilha com outras pessoas que podem se interessar. Aproveitando, se você quiser saber ainda mais sobre a NRF, eu vou deixar na descrição um link para você baixar um e-book completo, grátis, com mais informações sobre esse evento. Imperdível, hein? Uma outra vertente muito importante, né, que a NRF ela proporciona é a área de exposição e suas divisões. A NRF 2023 ela contou, engraçado que esse número, a gente até comentou, né, ele foi aumentando, né, enquanto o evento ia chegando ali, o dia do evento ia chegando, passou ali de 900, 850, 900, 950, parou ali nos 1.000 expositores, né, do mundo inteiro, né, dividido ali em 3 áreas, né, que você até já comentou, né, do Javits Convention Center. A Expo principal, né, no primeiro e terceiro andar, que era ali indicado para visitantes varejistas conhecerem, né, e conversarem com os fornecedores. O Startup Zone, também no primeiro andar, no primeiro nível, né, um espaço dentro da própria Expo principal, que concentrava ali algumas das mais inovadoras startups do varejo. E o Innovation Lab, né, no quarto nível, que era um espaço de degustação, né, das novas tecnologias. Eu sei que você fez um estudo antes, né, dos expositores que iam estar na NRF, e por isso eu queria ver contigo, né, quais que foram os principais temas abordados pelos expositores? Esses temas, eles conversavam com os assuntos das palestras? Olha, com certeza tinha algum nível de compatibilidade, né? Eu acho que os dois principais é a experiência do cliente e a experiência do colaborador, porque, por exemplo, para reduzir o atrito, a gente precisa de um processo de checkout mais veloz, mais rápido, e aí entra uma série de opções de tecnologia. Inclusive o pessoal da Nextop aqui do Brasil estava expondo o carrinho inteligente deles lá, a Amazon com o seu Just Walk Out, né, como se fosse a Amazon Go ali, em que você tem câmeras para poder fazer todo o processo de acompanhamento do que o cliente está comprando, né, e não precisa de checkout, é só ir embora e já cobra o seu cartão de crédito. Então a gente viu muita tecnologia para redução de atrito, melhorar a experiência do consumidor e também para otimizar o processo todo de chão de loja, de execução, que está muito relacionado com a experiência do colaborador, né? Então isso foi um assunto que se falou bastante. Muitas coisas que a gente ouve falar nas NRFs, nos eventos de varejo, já há anos, estão amadurecendo, estão se tornando mais acessíveis, mais baratas, e a tecnologia está ficando também melhor. Então, por exemplo, em anos anteriores, não sei se você vai lembrar, a gente falava muito de omnichannel. Então, essa era a palavra do ano passado, foi metaverso, talvez alguns anos atrás era omnicanalidade, né? Omnichannel. Então, assim, esse tema ele aparece ainda. Só que ele tem um pouco menos de ênfase, as tecnologias estão lá e elas já estão muito maduras, né? Então está muito mais fácil de colocar uma operação omnichannel para rodar bem, com apoio de tecnologia, do que era quando aquilo ainda era um hype. Então acho que as coisas estão, de fato, amadurecendo. Mas o grande destaque, Wilson, acho que vai realmente lá para o Innovation Labs, né? A gente vê inteligência artificial como sendo algo que permeia praticamente todos os estandes de tecnologia da NRF, né? Então, é raro você encontrar uma empresa que não está aplicando de alguma maneira a inteligência artificial para resolver algum problema. A gente viu coisas como hologramas, estão muito interessantes, né?
coisa de filme futurista. Então, carros autônomos fazendo entregas de mercadoria, humanos artificiais, né? Que respondem perguntas, que tem todos os trejeitos, a voz de uma pessoa real que represente aquela marca para poder esclarecer dúvidas dos clientes, né? Então, coisas desse tipo que chamaram bastante atenção. No lado de metaverso, que a gente falou que teve um pouco menos de destaque, mas a gente vê já algumas aplicações de imersão virtual em lojas, produtos em 3D que permitem que o consumidor consiga ter mais confiança na hora de comprar alguma coisa online. Então, um 3D que você vira o produto de ponta cabeça, olha todos os lados, você consegue ter mais confiança de que é o que você precisa antes de realizar a sua compra, né? Tanto imersivo no metaverso, comprando o produto para o seu avatar, como numa experiência de loja, de e-commerce normal, né? Você poder usar o 3D. Então, isso a gente viu também bastante tecnologia, bastante stand lá, que oferecia esse tipo de coisa. E os robôs também, né? Que são um grande show, então é até divertido de ver. Robô para picking, robô para limpar a loja, robô para fazer separação, né? Robô para fazer a automação dos armazéns, dos CDs, dos depósitos, robô para fazer prevenção de ruptura, câmeras inteligentes que usam inteligência artificial para poder fazer leitura de um produto quando você coloca no carrinho, para poder prevenir fraude, por exemplo, para poder também fazer todo tipo de automação de informações de analytics, né? Como heat maps, né? Os mapas de calor, contagem de pessoas. Então, isso conversa com as palestras no sentido de que você precisa dar uma experiência melhor para o cliente e para o colaborador e você precisa tomar decisões pautadas em dados. E daí, todas essas tecnologias trazem novos dados para o varejista tomar decisão. Então, coisas que são muito comuns no universo do e-commerce, como, por exemplo, você analisar qual foi a sua taxa de conversão, qual foi a sua taxa de abandono de carrinho. Quer dizer, dos clientes que entraram na minha loja, qual o percentual que comprou? Quantas pessoas entraram na minha loja, pegaram um produto, mas devolveram e foram embora sem comprar nada? São informações que muitas vezes o varejista não tem para poder tomar decisão, para poder ver se isso está piorando ou melhorando. E essas tecnologias agora permitem que o varejista possa ter essas informações que ele tem no e-commerce e já usa também para suas lojas físicas. Perfeito. E no mundo do supermercadista, que é grande parte aqui do nosso público, eu sei que você já comentou diversas coisas, prevenção de perdas, robôs, limpeza, mas o que você viu de mais tendência, assim, que poderia, de repente, ele trazer já lá da NRF para o mundo dele aqui, de repente, no Brasil? Para o supermercadista, o que você viu de tendência, ou mais do que você falou? Olha, eu acho que tudo isso que a gente falou, de certa maneira, se aplica também para o supermercadista. Às vezes a roupagem que a gente coloca no supermercado é um pouco diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de melhorar a experiência do consumidor, você não vai colocar um videogame no meio da loja, né? Provavelmente não. Até poderia, mas acho que não. Mas a gente tem oportunidade de degustação, a gente tem em certas categorias oportunidades de promover experiências também, né, para os clientes. Algumas redes já fazem isso super bem, então olhar para isso e perguntar como é que eu posso evoluir nessa questão, nesse princípio e aplicar na minha rede supermercadista é algo muito interessante de se fazer. Então, a gente fala, por exemplo, de live commerce, esse tipo de coisa, né? Então, uma coisa é a experiência de você estar no eletro agendando uma consulta com o vendedor. Mas entre os supermercados, se usa isso para promover produtos, promover alguma coisa, por exemplo, que um produto novo que está sendo lançado no supermercado, um bolo diferente que acabou de ficar pronto ali, por exemplo, na padaria, e você poder usar live commerce para atrair os consumidores que acompanham nas redes sociais para a loja, né? Atrair a curiosidade para conhecer aquele produto. Então tem uma série de coisas que são aplicadas. Tudo isso que é remoção de atrito para a gente tornar a experiência do cliente melhor, para a gente tornar o colaborador mais empoderado, pode e deve, né, ser aplicado no supermercado sem sombra de dúvida. Perfeito, incrível, né? A quantidade de empresa e soluções diferentes que podem ser usadas para resolver um único problema. Por exemplo, prevenção de perdas. A gente pode trabalhar com câmeras, com robôs, com trilhos nas gôndolas, dispositivos com luzes, realidade aumentada, RFID, scanner.
Não é à toa que o evento contou com mais de 1.000 expositores, né, e todos prometendo melhorar de alguma forma a vida do varejista, seja ali o colaborador ou a vida do cliente do varejista, né? Existe uma questão também de tecnologias que já são viáveis, mas que muitas vezes têm um custo ainda muito elevado, né? Eu estava até discutindo isso com alguns clientes que estavam lá também na Expo. E então, por exemplo, às vezes o custo de etiqueta eletrônica é algo que existe uma tendência de esse preço baixar, né? Quando a gente olha para RFID, que é muito usado em operações de fashion, é difícil de se justificar o custo para ser utilizado no supermercado para os produtos ali que o consumidor leva. Talvez no CD, para pallets, para outros tipos de estrutura, tem alguns casos de aplicação interessantes, né? E muita coisa que a gente vê no evento desse tecnologia está traçando um hype, uma tendência, mas ainda não tem uma tecnologia predominante e ainda não tem também um custo acessível. Então esse é um lado também que eu acho interessante. A gente vai acompanhando essas coisas amadurecerem e o custo baixando. Um grande exemplo que para o supermercadista é muito relevante é a ruptura, né? A ruptura no supermercado é um problema grande, é um problema que está presente no mundo inteiro, Estados Unidos inclusive. Então, assim, você anda na NRF, você vê etiqueta eletrônica, você vê aquelas etiquetas inteligentes que interagem com o cliente, até coisas que são touch, o cliente aperta e vê. Você vê coisas como Just Walk Out lá da Amazon e tudo mais. Mas quando você começa a ir visitar os supermercados de Nova York, eu fui num Trader Joe's, por exemplo, que é uma rede muito conhecida, super bacana, muita marca própria, etc., e tinha preço escrito à mão, no canetão ali. Não tinha etiqueta eletrônica nem etiqueta inteligente. Então, o que se vê na NRF não é necessariamente o que se vê no varejo sendo aplicado. Então, a gente tem que também ter esse cuidado de entender o que faz sentido para cada rede, o que é uma tecnologia que já está avançada o suficiente. E, claro, sempre tem espaço também para aquelas redes que querem ser pioneiras, que querem adotar uma tecnologia de ponta, que querem estar na crista da onda, né? Mas muitas vezes isso começa com testes piloto. Então tem esse lugar também para esse tipo de tecnologia, né? Você vai abrir uma loja, vai usar isso numa flagship do grupo, né? Numa loja de referência, mas não necessariamente algo que já vai estar embarcado em toda a operação. Então acho que para ser honesto aqui também, existe um gap enorme entre o que a gente vê passeando nos corredores da Expo da NRF e o que a gente encontra nos supermercados dos Estados Unidos, de Nova York, do mundo todo. Mas com certeza, estar conectado, conhecer essas tendências, acompanhar, né, e entender o que faz sentido ou não para a nossa operação é muito importante. E para finalizar esse ponto, acho que também ruptura, para voltar ali, é um tema que é muito relevante para o supermercado, como eu falei. E a gente vê muitas tecnologias diferentes como candidatas para ajudar o varejista a resolver esse problema. Mas muitas das soluções ainda são como a etiqueta eletrônica ou como o RFID, ainda tem um custo que muitas vezes não se justifica. Então você fala, olha, você pode utilizar isso daqui para apenas uma loja, né, por exemplo, ou para apenas algumas categorias mais relevantes, mas não na loja como um todo, porque ainda é algo que precisa evoluir, precisa baixar custo para justificar. Eu vi um exemplo de uma empresa que chama SES, que já roda no Monoprix de Paris, segundo eles em 100 lojas, e que eles utilizam uma combinação de processamento de imagem com código Morse, uma luzinha que fica piscando, né, em determinados intervalos para identificar qual o produto e com isso ser mais eficiente, reduzir o custo também de fazer a detecção da ruptura. A gente viu esses robozinhos que andam varrendo as lojas serem adotados por algumas empresas e depois as empresas desistirem de utilizá-lo. Então, a ruptura é um problema. Uma série de tecnologias e startups trazem soluções, mas ainda não existe uma clareza de qual é a metodologia ou a tecnologia que, de fato, vai ter um custo interessante e que vai ser adotada em massa para resolver esse problema. E isso é uma coisa que a gente está acompanhando, que está evoluindo e que vai continuar havendo
nas próximas NRFs, até que em algum momento a gente vai ter um nível de inovação tão grande que vai ser possível da gente implementar em todas as lojas e fazer isso se tornar realidade. Perfeito. Você até já entrou no meu próximo tópico aqui, que é falar na prática. Foi muito bacana você já comentar, ó, a NRF te mostra o mundo, não só o ideal, mas o que a gente pode se tornar, e depois a gente vai visitar uma loja para ver como é que funciona, né? Então vamos falar de visitas técnicas, né? Eu não sei se é pelo fato de, em Nova York, acontecer a NRF, que tem tanta loja modelo ali na região, ou o contrário, a NRF acontece em Nova York porque é lá que as marcas estão abrindo as flagships. Mas independente disso, né? Eu gostaria de entender como é que são feitas as visitas técnicas, né? Precisa agendar antes? O que eles mostram para você? Quais lojas te chamaram mais atenção? Eu sei que já comentou, mas explica mais visitas técnicas lá em Nova York. O que você acaba olhando lá? Existe essa questão do agendamento, de combinar com o gerente antes, de pedir licença, pedir autorização, verificar o melhor horário, né? Você de maneira nenhuma quer atrapalhar ali o andamento das coisas na loja. Ao mesmo tempo, em muitas visitas você acaba virando consumidor também, as coisas se misturam, né? Então isso tudo é muito legal. A gente fez, por exemplo, uma visita que foi agendada na loja da Apple da Quinta Avenida, né? É a flagship da Apple, uma loja impressionante, cheia de coisas interessantes para ver. E o interessante de fazer uma visita assim é você poder ouvir dos colaboradores da própria Apple ali como é a experiência de trabalhar numa loja da Apple, como que funcionam as coisas, poder tirar dúvidas diversas que vão surgindo ali das pessoas do grupo naquela hora, né? Então, sem ter aquela coisa das perguntas combinadas, né? Daí você tem um pouco daquela espontaneidade que às vezes a gente não vê quando a gente está nas palestras. Então, isso tudo é muito interessante também. Então, existe isso e existe aquela visita. Muitas vezes você não consegue a atenção de um colaborador, de um gerente da loja, mas você consegue sim fazer uma visita, rodar a loja e ver elementos, né? Então, muito interessante, por exemplo, na loja da Whole Foods ali, uma coisa que sempre me chama atenção são os destaques de produtos locais que eles fazem. E aí a gente faz aquela conexão que a gente falou com o que foi falado de tendência nas palestras, né? Então existe uma tendência de trazer elementos locais daquela comunidade para a sua loja. A Lego faz isso colocando coisas de Nova York na sua loja de Nova York. Então você vai ver um táxi amarelo de Lego, você vai ver a Brooklyn Bridge e coisas assim. Quando você vai para uma loja do Whole Foods que é supermercado, você vai ver um destaque enorme para os produtos que são fabricados por fornecedores locais daquela região. Então, uma forma diferente de implementar o mesmo princípio, de implementar a mesma ideia. Você vai ver destaques para características dos produtos. Esse produto é sem glúten, esse produto é sem lactose. Então, esse tipo de coisa também para simplificar a escolha do consumidor que tem uma necessidade como essas também ali. Então, só de poder visitar a loja com uma visão mais técnica, de procurar esses diferenciais, esses elementos, entender essa estratégia, é muito bacana, né? E aí, cada varejista que participa, ele tem que traduzir isso para a realidade dele e para a estratégia dele, né? Porque, sem dúvida alguma, a única maneira da gente fracassar, ou uma das grandes maneiras da gente fracassar, é tentar ser tudo para todo mundo, né? Cada varejista tem que ter a sua estratégia. Isso a gente consegue também analisar lá. Se a gente vai numa loja da Whole Foods, da Trader Joe's, da Costco, da Amazon Go, da Amazon Fresh, todos de certa forma são supermercados, alguns em formato mais cash and carry atacarejo, outros no formato mais conveniência ou no formato proximidade, buscando trazer elementos de preço mais baixo, outros trazendo elementos de produtos mais premium. Nenhum repete todas as estratégias e todas as coisas, né? E aí a gente, então, como varejista, precisa voltar para o Brasil, olhar para a nossa operação, olhar para a nossa estratégia e pensar o que de tudo aquilo que eu ouvi, de tudo aquilo que eu vi, faz sentido considerando a minha estratégia. Então, e daí você faz aquele grande filtro das coisas e acho que num plano estratégico de 2023, né? Quais dessas coisas que faz sentido a gente trabalhar, a gente buscar e aí transformar em realidade para a nossa rede. Então, acho que é muito rico poder ter essa experiência, essa imersão de ver tanta coisa diferente, mas, ao mesmo tempo, essa maturidade de saber que a gente não precisa se desesperar e a gente não precisa fazer tudo que a gente viu lá nas nossas lojas aqui no Brasil.
a gente tem que fazer um grande filtro e entender se aquilo combina ou não com a estratégia da nossa rede. E tem algum conselho para quem está visitando as lojas lá em Nova York, ou de repente para o ano que vem, quando for lá na NRF 2024, tem alguma loja que ele precisa visitar, ou tem alguma coisa em determinada loja que ele precisa fazer? Eu lembro que o Fernandinho, né, que é um parceiro nosso, ele falou da Amazon Go, ele falou, cara, quando você entrar na loja, olha para cima. Olha para cima que você vai ver um monte de computador ali, você vai ver um monte de luzinha piscando. É uma experiência única que você não vai ver em nenhuma outra loja, porque, logicamente, a loja autônoma tem que ter processamento, tem que ter capacidade de processar tudo que está acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, tem um conselho para quem está visitando alguma loja ou alguma loja que não pode estar fora ali do roteiro do varejista do ano que vem? Eu acho que a Quinta Avenida ali, né, é já um espetáculo à parte. Grande parte das marcas tem lojas ali, então você consegue passar o dia caminhando ali, entrando nas diferentes lojas, e aí você vai ver todos esses conceitos na prática mesmo, né? Vale muito a pena escolher uma delegação que tenha relação com o seu segmento. Então, tem uma grande variedade de delegações no Brasil. Todas, sem dúvida, têm uma qualidade incrível. Então, tem clientes nossos, por exemplo, que vão com a Beauty Fair, porque foca mais no segmento de beleza e cosméticos, né? Então, faz sentido estar ali com aquele grupo. Tem outros clientes nossos que vão com o pessoal da FGV, aqui de São Paulo, e aí tem muito supermercadista, né, que participa desse grupo. Então, existe um roteiro de visitas de supermercados que saem ali, às vezes, de Nova York, porque você precisa se afastar um pouco para ver grandes lojas, né? Ir para New Jersey, ir um pouquinho mais longe ali de Manhattan. Então é muito bacana também poder fazer essas visitas guiadas. Se você não fala inglês, não é um problema, porque as palestras, boa parte delas tem tradução simultânea para o português. Você usa ali um radinho e escuta. E nas visitas guiadas também, estando numa delegação, sempre tem alguém que vai te orientar, que vai traduzir as coisas para você. Então não precisa ter esse receio, esse medo, né? Mas independente da delegação, eu acho que vale muito a pena explorar. Então, caminhar por ali, entrar nas lojas sem medo nenhum, conhecer os produtos, observar os detalhes, né? Observar os detalhes da comunicação visual, observar como os colaboradores da loja se comportam, como eles te atendem, como eles fazem o check-out, por exemplo. Então, tudo isso é muito interessante. Você, por si só, né, se permitindo ter essa experiência, vai conseguir pegar uma série de elementos bacanas. As flagships estão quase todas ali, são as lojas principais. Então, tudo que tem de mais inovador nas lojas vão estar presentes ali nessa região de Nova York. Então, vale a pena caminhar por ali e visitar todas as lojas da Quinta Avenida. Muito bom, André. Bom, quero agradecer sua participação mega especial aqui no BlueSoft Podcast. É incrível como o termo NRF ele é explorado não só no começo, né, mas durante todo o ano e provavelmente nos outros anos também. Basicamente, muitos dos conteúdos que a gente vai ver nos principais portais varejistas tem base em algum tema abordado na NRF. Isso só mostra ainda mais a qualidade e a importância, né, desse evento. Quero pedir que você deixe suas considerações finais e também os seus melhores canais de contato para quem quiser bater mais um papo, assim como a gente está fazendo aqui contigo, como é que as pessoas podem te encontrar, né? Aproveitando, quero que você inclua nessas suas considerações uma palavra, né, um termo que define a NRF para você. Bom, acho que a NRF é uma imersão em varejo, né? Tem muitas coisas que a gente aprende lá, Wilson, que você fala, pô, eu conseguiria ver um vídeo no YouTube, eu conseguiria assistir uma palestra e tudo mais. Mas olha, o fato de você estar 24 horas por dia pensando no varejo, em inovação, em tecnologia, com um monte de outras pessoas interessadas nesse assunto, discutindo ali ao longo de uma semana toda, traz uma experiência muito enriquecedora, né? É como você aprender inglês, por exemplo, ali fazendo aquela aula uma vez por semana, né? Ou você fazer um intercâmbio em que você fica imerso ali, falando inglês o dia inteiro com as pessoas. Então, eu vejo essa imersão em varejo como o que tem de tão especial na NRF. Não é só um evento de palestras, né? É complementar. Então, você tem conteúdo, você tem networking, você tem visita técnica, tudo isso junto traz um valor muito grande para o varejista, né? Então, acho que realmente vale a pena, vale fazer esse investimento, vale muito ter essa experiência.
tem muita coisa aqui, né? A gente, obviamente, não conseguiu detalhar os 13 pontos principais ali das palestras que a gente tinha levantado, mas tem um monte de material que a BlueSoft está produzindo para vocês. Então, acompanhem aqui. Acho que o Wilson pode deixar aqui na descrição uma série de links interessantes. A gente tem um e-book com um resumo das principais palestras para vocês que não puderam estar lá. A gente tem também um resumo das tecnologias que a gente conseguiu encontrar. Tem um vídeo sendo preparado sobre a Innovation Labs, para vocês verem um pouco do que tinha lá de tecnologia. Então, continua acompanhando aqui os materiais da BlueSoft. E, de novo, se tiver qualquer dúvida sobre a NRF, se tiver qualquer dúvida sobre as tecnologias que estavam lá na Expo, deixa sua pergunta aqui. A gente vai, com certeza, aprofundar naquilo que for mais interessante para vocês que estão nos assistindo. Eu agradeço, né, já a todos pela audiência aqui do podcast da BlueSoft. Lembro a todos, né, que a BlueSoft é o melhor e mais moderno sistema de gestão para redes varejistas, atacadistas e distribuidores. A gente tem um time incrível que pode demonstrar tudo que essa tecnologia da BlueSoft pode fazer pela empresa de vocês. Então, se ainda não nos conheceu ou se nos conheceu há anos atrás, não hesite em entrar em contato com a gente. O nosso site tem todos os contatos ali e a gente, com o maior prazer, marca uma reunião online, marca uma reunião presencial, demonstra tudo que a nossa tecnologia pode fazer pela sua empresa. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, vai ficar impressionado. Você me encontra em todas as redes sociais, praticamente como André Faria ou André Faria Gomes. Eu estou lá no LinkedIn, estou no Instagram, estou também em todos os canais da BlueSoft. Então, seguindo a BlueSoft, você com certeza também vai encontrar os meus canais por lá. Perfeito. Agradeço mais uma vez sua participação. Vou deixar todos os canais de contato que o André comentou na descrição. E aí, o que você achou desse episódio, hein? Sabia que a NRF tinha tanta coisa assim? Comenta aqui pra gente. E você que está nos escutando ou nos assistindo, estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital aí da sua empresa, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia, então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Aproveito também para informar que os nossos materiais sobre a NRF ainda não acabaram, hein? Estamos prestes a liberar, ou dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, já liberamos um super e-book completo, feito em conjunto com nossos parceiros da JDB Consultoria, do professor Gedir, sobre tudo que vimos e fizemos na NRF 2023. Eu vou deixar o link na descrição. A gente também tem outros vídeos e shorts falando um pouco sobre cada dia e até as visitas em algumas lojas. Dá uma olhada que vale muito a pena. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo no Twitter, Instagram, LinkedIn ou nos grupos de Facebook, WhatsApp e do Telegram, ou para aqueles que possam se interessar e se beneficiar dele. E se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário. Acesse lá bluesoft.com.br ou envie e-mail para marketing@bluesoft.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio.